E aí, pessoal, estou aqui para falar mais uma vez de mais uma data importante do Brasil. Ontem eu acabei enviando um vídeo para vocês falando sobre a questão, refletindo um pouquinho sobre a questão do Tiradentes, do feriado do 21 de abril. E hoje eu estou aqui para falar sobre a data, né, a importante, a data de nascimento do Brasil, que é o 22 de abril de 1500. Então, se defende até hoje, né, que o 22 de abril de 1500 tenha sido o dia do descobrimento do Brasil, da chegada dos primeiros europeus, dos primeiros portugueses à costa brasileira. Porém, estudos recentes, ou ao longo do tempo, foi se comprovando que não foram bem eles os primeiros, né, a chegarem aqui. E é claro que possivelmente não, afinal, tiveram múltiplos povos ao longo de várias épocas que navegaram, que, né, exploraram mares de outras regiões do planeta. Mas além dessas questões, né, é preciso sim respeitar, é preciso sim olhar para essa data e ver a importância histórica que ela tem. Inclusive, né, como brasileiros residentes no país, é de importância absoluta que a gente tenha contato, por exemplo, com a carta do Pero Vaz de Caminha, uma carta magnífica, uma carta que descreve muito bem o que os portugueses encontraram quando chegaram aqui. Essa carta está disponível em vários sites, se você der qualquer busca aí, você vai conseguir achar o documento online para poder entrar em contato, né, com essa visão portuguesa, essa visão deles daquele período, de 1500, enfim. Porém, é preciso ter calma ao analisar a história do descobrimento ou a história das grandes navegações e como que isso se interliga com o Brasil. Primeiramente, é preciso saber que, sim, os portugueses foram pioneiros em muitas navegações, mas que no Brasil eles não foram necessariamente os primeiros. A gente tem dados históricos que comprovam que, por exemplo, o Vicente Inhanes Pinzón, um navegador espanhol, esteve aqui em 26 de janeiro de 1500, ou seja, alguns meses antes, pelo menos 3 meses antes do Cabral, ele já esteve aqui no Brasil, inclusive especificamente no Cabo Santo Agostinho, lá em Pernambuco, no litoral de Pernambuco. Deixou, inclusive, a relatos, deixou até uma inscrição, numa árvore lá, notificando a posse daquela terra, e que o Inhanes Pinzón foi o primeiro o primeiro europeu a entrar em contato com a foz do rio Amazonas, o cara que viu toda aquela magnitude daquele rio imenso, que hoje a gente sabe que é o maior do mundo, Bartolomeu Dias também, há um relato de uma viagem não oficial que ele teria feito em 1498, então muitos anos antes do suposto descobrimento do Brasil, que na verdade não é um descobrimento, é uma tomada de posse. É claro que os portugueses já tinham noção, já tinham ciência de que existia uma porção de terras para além da costa da África, já tinha-se uma ideia de que tinha essa terra, não se sabia as dimensões dessa terra, mas sim, há provas e há indícios muito fortes de que eles sabiam. Se a gente analisar, por exemplo, o Tratado de Tordesilhas, que é aquele tratado lá que divide as conquistas portuguesas e espanholas, divide o mundo ao meio, em 1494, como eles saberiam dividir aquelas terras se eles nem sequer tinham chegado até aqui? O Tratado de Tordesilhas foi assinado em 1494. O Brasil supostamente foi descoberto em 1500. Então isso levanta algumas dúvidas. Então é preciso olhar para essa data, repito como eu falei no começo, é preciso olhar para essa data do descobrimento do Brasil com respeito, sim, é preciso olhar com uma reflexão a respeito do fato, do evento histórico que foi, mas também é preciso ser crítico na hora de comparar e de analisar datas, analisar critérios e fatos que aconteciam na época. Muito bem, tanto a viagem do Pinzón quanto a viagem do Bartolomeu Dias provam, então, que existiu presença anterior à presença de Cabral. A viagem do Bartolomeu Dias é uma viagem não oficial, ou seja, ela não é comprovada até hoje, inclusive indícios de que ele deixou alguns supostos degredados, inclusive tem-se a ideia de um personagem histórico brasileiro bastante controverso, que é o Bacharel de Cananéia, que havia de repente deixado ele ali na região de Cananéia, em São Paulo, no litoral de São Paulo, muito antes, inclusive, obviamente, muito antes
da expedição do Cabral. Mas o que chama a atenção da expedição do Cabral, e aqui está um ponto bem interessante, que talvez nem muitos nunca ouviram falar isso, por na época não existirem esses dados, é que a expedição do Cabral era uma expedição gigantesca para a época, né? Uma expedição que tinha 1.500 homens, que tinha 14 navios, né? A maioria dos navios eram naus, as naus, para quem não sabe, eram maiores, mais portentosas do que as caravelas, né? Como que pode? Portugal não tinha, né, teoricamente, não tinha o suporte econômico necessário para bancar uma expedição dessa. Então hoje se sabe, né, que comerciantes de Gênova, de Florença, mas sobretudo de Florença, patrocinaram a viagem do Cabral. A viagem do Cabral não era uma viagem para o Brasil, era uma viagem para as Índias, né? Depois da descoberta do caminho das Índias pelo Vasco da Gama em 1498, então já existia, né, esse interesse das outras nações para desfrutar também desse comércio. Como Portugal manejava, né, tinha a ciência da navegação, sabia o caminho, né, essas cidades vão procurar Portugal. É o caso de Florença. Por quê? Porque Gênova e Veneza praticamente monopolizavam o comércio no Mediterrâneo, as especiarias que vinham da China, da Índia, né? E Florença queria participar, obviamente, queria participar desse lucrativo comércio. Então ela patrocina a expedição para Portugal, né? E é por isso que essa expedição do Cabral ela é tão gigantesca. Agora pensem comigo. Vocês acham que uma expedição patrocinada com um investimento grande de banqueiros de Florença ia se dar ao luxo de se afastar um pouco da costa, como nos é relatado, que Cabral afastou um pouquinho o seu rumo mais né, na direção do Brasil e por isso acabou chegando aqui? É lógico que não, eles não iam ter esse risco, né? No mínimo fariam um risco calculado. Então é lógico que essa chegada aqui ela está programada, né? É lógico que os portugueses já tinham conhecimento dessa terra, né? Já sabiam que ela existia, já haviam descoberto essa terra e sim, a viagem do Cabral é só uma comprovação, né? Tanto que se trata apenas de uma estadia. Ele só para aqui alguns dias, né? Algumas semanas, para reabastecer mantimentos, água e tal, e segue para as Índias. E claro que há o interesse em tomar posse, né? Depois que Portugal vê que o Cristóvão Colombo chega na América Central, né? Ele percebe que a Espanha está investindo em navegações, ele percebe que daqui a pouco Inglaterra e França também vão começar a navegar e a buscar territórios. Então é preciso, antes de mais nada, tomar posse. Por isso que se torna tão necessária essa pequena escala no Brasil para dizer, ó, a gente chegou primeiro, né? Baseado no princípio do utis possidetis, né? Que quem chega primeiro na terra, quem ocupa primeiro a terra é o dono dessa terra. Enfim, para vocês terem uma noção da grandiosidade da expedição do Cabral e por que levanta essas questões de ser patrocinada por países ou cidades mais ricas, juntando a expedição do Colombo, que descobriu a América, a Nina, a Pinta e a Santa Maria, né, 3 caravelas, 3 naus, juntando a expedição do Vasco da Gama, que descobriu o caminho das Índias, mais 3, a expedição do Pizarro, né, que conquistou o Peru, 3 navios, mais a expedição do Cortés, que conquistou o México, mais 3 navios, todas essas expedições juntas não dão a quantidade de navios e homens que dava a expedição do Cabral, né? Então, mais uma vez eu reitero, como que uma expedição desse tamanho, grandiosa, rica desse jeito, vai se dar ao luxo de dar uma desviada no caminho para chegar no Brasil? É claro que eles sabiam, que eles tinham consciência, né, dessa existência dessa terra aqui. Mas, claro, faz bem a gente lembrar do Pinzón, né? O Pinzón, inclusive, que esteve na expedição do Colombo, né? Um grande navegador espanhol que vai chegar, é um dos primeiros, se não o primeiro registro que a gente tem de chegada de um europeu aqui na costa brasileira. Inclusive, ele entrou em contato com os índios, foi atacado pelos índios quando tentou percorrer aí, os primeiros quilômetros ali do rio Amazonas, né? Também o Bartolomeu Dias, um fabuloso navegador, né? Um grande injustiçado em certo sentido,
pela história, que pode ter sido o nosso verdadeiro descobridor. A gente tem que falar assim porque não foi comprovado ainda, mas pode ter sido o nosso primeiro navegador, o nosso real descobridor do Brasil, né, por chegar aqui até antes do Pinzon, em 1498. Então são todas questões que a gente tem que pensar também, né? E é claro, lembrar do 22 de abril de 1500, que é oficialmente, né, nosso descobrimento, mas não nos impede de pensar também nessas outras expedições. Além disso, é preciso ter uma criticidade ao olhar para esse fato e não enxergar como um inocente descobrimento, que nunca ninguém havia estado aqui. A gente sabe que é claro que existiam aqui milhares, milhões de tribos, milhões de populações aqui presentes no Brasil, né? Os portugueses não chegam aqui e só encontram árvores e animais, eles encontram pessoas, eles encontram tribos, né? Tão complexas quanto as populações europeias, né? Que aqui viviam em relativa harmonia, mas que também tinham seus conflitos, mas que também tinham suas particularidades, né? Então o Brasil, antes de ser europeu, ele é nativo, ele é, né, indígena, ele é Tupi-Guarani, ele é Tupiniquim, ele é Aimoré, ele é essa imensidão de tribos que haviam aqui no Brasil. Então é preciso respeitar essa origem. Se o Brasil tem uma origem, essa origem ela é indígena, ela é, né, dos povos nativos daqui, né? Então, refletir sobre isso também é olhar para como nasceu o nosso país, né? Uma última dica, para fechar o vídeo, eu recomendo, né? Como brasileiro, é interessante você olhar a tua data de nascimento. E a gente tem uma data de nascimento, tem um registro de nascimento, que é a carta do Pero Vaz de Caminha. Então, procurem ler, tentem buscar, vai tomar um tempinho de vocês, mas é uma coisa muito interessante, vai te proporcionar uma visão diferenciada dessa ideia de descobrimento que a gente tem até agora, que foi, né, ao longo do tempo, nos repassada na escola, enfim, né, nos filmes, nas séries, na TV. Mas procure explorar que lá é um retrato fiel de alguém que esteve lá. Isso que é o mais legal de toda essa história. Ok? No mais, um forte abraço. Foi isso, eu expliquei de uma forma bem geral. Aqui teria muito mais assuntos para a gente tratar, mas somente para marcar então esse dia que é tão especial, né? Talvez um dos mais especiais, se não o mais especial para nós brasileiros, pois é o nascimento da nossa nação, o nascimento do nosso Brasil. Um forte abraço, tudo de bom para todos e até mais.